Mais jovem brasileiro a ingressar no Mundial de Surf, o mais jovem a vencer uma etapa do Mundial de Surf da SP com 15 anos, primeiro campeão do mundo para o Brasil. Você tem mesmo uma pegada, você parece que está predestinado ao ineditismo, ao pioneirismo, a ser o primeiro nas coisas. O que você gostaria de ser primeiro, se você pudesse escolher? E mais o quê? Mais o quê? Caraca, difícil. Assim, eu tinha um sonho, né, que era ser campeão mundial um dia. E eu acho que essa era o único sonho que eu queria, chegar em primeiro em alguma coisa, e já foi realizado. E agora eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Nosso próximo passo, já até conversei com meu pai, é a gente ganhar mais um título mundial, e se Deus quiser um dia ser tricampeão mundial. Mas assim, Ainda não é o primeiro isso. Não é o pioneirismo, não é o ineditismo. Alguma coisa, de repente até não no mundo do surf. Se você pudesse escolher falar, isso também eu queria ser o primeiro a fazer. Caraca. Foi a primeira pergunta que você me deixou sem resposta. Eu não sei, eu realmente não sei. É muito difícil. Tudo bem, essa fica guardada para quando você tiver a resposta, você me dá. Na Lua eu não quero ir. Eu tô tranquilo aqui. Nem eu. Seria o primeiro surfista. Normalmente, né, a gente tem esses objetivos no que a gente faz. E mesmo assim é muito difícil. Não são todos que conseguem atingir o primeiro, né, o primeiro lugar pela primeira vez. E, cara, na minha cabeça agora não vem outro a não ser o título mundial que eu já conquistei. Mas quando eu souber, eu vou te chamar, vou falar, chega aí, Vivian, eu tenho agora um. Você é o segundo atleta no Brasil com o maior número de patrocinadores individuais. Antes de você, só o seu amigo, que é amigo de verdade, gente, o Neymar. O que o dinheiro não compra para você, Gabriel? Que dinheiro não compra? Um monte de coisa. Amizade, família, a minha profissão, que é o surf. Várias outras coisas, mas essas são as principais. Amizade, família e o surf. Que eu faria se não tivesse nenhum dinheiro envolvido. Que eu tenho paixão, né? Em tudo, nessas três coisas que eu falei. E se fosse possível comprar com dinheiro uma coisa que não é possível, o que você compraria, gastaria toda a sua fortuna para ter? Caraca! Ela tá com umas perguntas aqui sinistras, mano. Paz, mais educação pra galera, mais segurança. Eu compraria um sonho, acho que de qualquer brasileiro, assim, de ter, sei lá, um país melhor, um mundo melhor pra viver. E eu acho que é nisso que eu gastaria. Você foi eleito pela revista Time uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Você usaria essa influência a favor de alguma causa, se fosse possível? Porque a gente sabe, né? Tem essa eleição, tá, mas e aí, de fato? Então tá, agora eu tô falando, vocês vão me ouvir, eu quero isso. O que seria? Eu acho que eu apoiaria o que as pessoas mais reclamam, que é a educação, segurança. Eu acho que essas duas coisas, assim, que eu mais sinto falta aonde eu vivo, né? E eu acho que se eu pudesse usar minha influência um dia, eu usaria nisso, com certeza. Porque tá no nosso dia a dia, é uma dificuldade que a gente tem, nós brasileiros, e iria ser uma honra usar essa influência um dia. Isso também significa o seguinte, que você é um formador de opinião, e isso a gente já sabe, e é muita responsabilidade. Você consegue fazer alguma coisa comum no freeride, tal, sem pensar? Dá pra fazer com toda essa coisa em volta de ti? É verdade, tem várias pessoas que estão
assistindo a gente, ou quando a gente tá na rua, ficam de olho. Enfim, a gente tá sempre sendo visados, né? E não dá pra fazer uma coisa que você tem que agir ali na hora. Você tem que pensar 2 vezes sempre. Porque a gente sabe que tem alguém assistindo, tem alguém fotografando, filmando. E hoje em dia tem que tomar mais cuidado, né? Tem que ter mais responsabilidade. E é difícil, mas você acaba se adaptando e, enfim, acaba correndo tudo bem. Treina e joga junto. Quem é o Gabriel Medina que a gente vai encontrar nas 200 páginas desse livro? Pois é mais um sonho realizado, né? De ter um livro. E quem vai encontrar? Vai encontrar o verdadeiro Gabriel Medina, né? A minha história é uma história que conta desde os meus avós, de antigamente, até eu ser campeão mundial, né? Até esse ano passado. E conta a história da minha família, meus altos e baixos, meus treinamentos, alguns fatos polêmicos também. E tem algumas imagens também no livro que tá incrível. Tem fotos que eu nem lembrava, assim, quando eu era pequeno, que eu olhei e falei, caraca, eu lembrei de algumas cenas, assim, que sei lá, ficou muito bom. Enfim, conta a minha história toda, né? Até eu chegar onde eu cheguei, que foi o título mundial. Claro que o principal motivo desse livro foi o título mundial. E era um sonho do meu pai, na verdade, do Charles Padrasto. Era ter um livro, ele sempre quis escrever e tal. Não foi ele que escreveu, foi o Túlio. Mas ele sempre quis contar uma história nossa. E depois do título mundial a gente aproveitou essa oportunidade, essa ideia e fez o nosso livro. E ficou demais. Tem o Kelly falando de mim, o Mickey, vários outros atletas, amigos próximos, minha família mesmo. E toda a curiosidade que as pessoas têm, eu acho que está nesse livro. Prefácio do Kelly Slater. E pelo que eu soube, ele entregou de última hora, né? E teve também uma inspiração, né? Sim, o prefácio do Kelly Slater ficou, assim, eu fiquei emocionado porque ele é a lenda do esporte, é um cara que eu respeito bastante. Apesar de ele ser meu adversário nas competições, é um cara que vai ser lembrado para sempre no nosso esporte. E foi de última, ele acabou mandando, eu acho que faltava um dia para fechar o livro. Ele mandou na hora exata e ficou demais. Ele relembrou coisas que nem eu lembrava, né? Competições, estratégias, falou que ele acha de mim, as coisas que ele se surpreende hoje em dia, né? O que está acontecendo comigo, assim, o que pode acontecer. E foi irado, assim, eu nunca imaginei que eu pudesse arrancar tantas palavras do Kelly Slater, né? Acho que nem ele, disse que ele acordou às 3 da manhã, né? Em cima da hora, teve inspiração. Ele acordou às 3 da manhã porque ele disse que foi dormir e ele foi dormir com isso na cabeça e não estava conseguindo dormir, acordou, começou a escrever, gastou 1h30 escrevendo e saiu isso. Ficou incrível. Acho que muitas vezes o Kelly Slater foi dormir contigo na cabeça. Não foi a primeira vez, Algumas, com certeza. Quero falar também que muitas vezes vocês, surfistas profissionais, precisam utilizar de artifícios mentais, de muito foco, para manter a motivação ao longo dos anos, experiência e conhecimento também, para não mostrar esse sinal de fraqueza diante dos adversários. Eu queria saber como é que você lida com a motivação e com a frustração. Eu vou super bem, assim, eu sou um cara muito frio, eu consigo lidar bem na hora da derrota e na hora da vitória. Na hora da vitória a parte mais fácil, né? Que deu tudo bem, ocorreu tudo certo, você foi campeão, fez tudo certo. E a parte mais difícil é a hora da derrota, né, que é a frustração. São momentos que você não espera. Eu digo não só na derrota, tem várias outras coisas, assim. Às vezes
notas que você acha que não tá certo ali, porque, não sei, durante a bateria que você não concorda, e tem os resultados, tem momentos difíceis na vida pessoal também, acaba envolvendo na vida profissional. E esses momentos são bem difíceis, mas eu como um cara frio, eu consegui lidar super bem, assim. Eu vou dar um exemplo, quando eu perco, eu gosto de ficar quieto, não falo com ninguém. O Charles, né, que viaja comigo bastante, ele sabe como eu sou, então ele tenta não falar comigo. Eu sei que vai passar. Então nessas horas que eu tenho essa frustração, né, da derrota, eu fico na minha, assim. Eu sei como eu sou, então eu sempre tento me manter calmo. E é isso. Não sei, é muito louco a vida de um atleta, né? Desses altos e baixos. E o mais difícil ainda é você se entender nos momentos bons e nos ruins, assim. Não sei, é mais um campeonato pra gente. Medina, jovem do litoral, de Maresias para o surf mundial. Em quais baterias esse ano, ou em qual bateria, se você quiser elencar uma só, você se surpreendeu por não ter ido bem? Esse ano, a maioria das etapas eu me surpreendi porque, claro, eu tinha vindo de um ano que eu fiz quase excelente, né? Ganhei várias etapas, tive bons resultados, etapas que eu ia mal, mas esse ano eu me surpreendi. Na Gold Coast, em Bells não, foi ao contrário. Na Gold eu esperava ir mais longe, em Bells eu esperava ir menos porque eu tava com a prancha boa, mas bem na hora da minha bateria o mar tava diferente, tava dando meio que tudo errado e eu não tava me sentindo bem naquele campeonato e eu acabei ficando em quinto, que foi um resultado bom. Depois Margarete foi uma onda que eu não gostava tanto, eu não estava preparado para aquele tipo de onda. Eu surfei em The Box uma vez na vida antes e depois tive que surfar na bateria e peguei um local. Então aquela ali, eu não me surpreendi. Se eu me passasse aquela, eu ia me surpreender porque realmente eu não tinha treinado bastante naquela onda. E depois em Fiji, mais uma vez as ondas não me ajudaram bastante, mas era uma etapa que eu ganhei ano passado, é uma das minhas favoritas, então foi uma surpresa eu acabar perdendo ali. Eu acho que todo mundo sentiu essa surpresa, porque aquela onda para um goofy é muito boa, eu acho que talvez é uma vantagem, e eu acabei perdendo muito cedo no campeonato, então foi uma surpresa. E J-Bay agora também é uma onda que eu sofro de backside. Foi igual ano passado. O ano passado eu tive um quinto, que todo mundo ficou surpreso porque é uma onda que é muito difícil pro backside. E eu acabei tendo um quinto colocado. E esse ano também. Esse ano eu tenho sido bastante surpreendido. E você tem um nêmese, uma indignação motivadora, um nó na garganta, mas que te motiva? Por exemplo, Daniel Way, na mega rampa em 2008, se eu não me engano, ele quebrou o tornozelo. Você tem alguma coisa, não chega a ser um ódio, um nêmese até a gente pode chamar um pouco disso, mas aquela coisa motivadora, alguma coisa que fala, não, você tem isso? Não agora, eu acho. Ano passado eu tive. Eu tava voltando de uma lesão, né? Eu tinha quebrado a perna no Havaí e já ia começar a competir e começar o Mundial, né? Todas as etapas. E eu tinha isso na minha cabeça toda hora, minha perna quebrada, eu voltando, todo o esforço que eu tive que fazer. Não foi na hora, né, que eu quebrei e fui competir, mas foi um negócio que tinha acontecido 2 meses atrás, que eu não conseguia surfar. Eu tava voltando a surfar, na verdade, um pouquinho antes do campeonato. Então já tava com o nó na garganta, eu queria surfar muito e recompensar, né, os dias que eu fiquei parado. E eu acho que isso acabou me ajudando, né, no meu título mundial. Porque eu vim de uma fase difícil, que eu tive que superar tudo aquilo e tá no meu nível alto ali, que era uma missão quase impossível, né? Voltando de lesão, ninguém imaginava isso. E eu tinha esse negócio na minha cabeça.
Até nos meus treinamentos, assim. Eu treinando assim, com o meu pé não fazia o exercício que eu queria, tava doendo. Eu, caraca, não acredito. Ficava puto na hora, assim, toda hora tentava melhorar o exercício. E isso acabou ajudando no meu título mundial, com certeza. Aquele foi o teu nêmese. Os montanhistas, o Rodrigo Raineri, em suas palestras, um alpinista brasileiro, ele costuma dizer que todas as pessoas têm o seu Everest. A sua dificuldade na vida, uma grande perda, uma derrota, uma frustração. Se você fosse fazer uma analogia trazendo isso para o surf, qual seria o Everest? Que onda seria que você fala, todo mundo tem na sua... Que onda, que é uma grande dificuldade? Eu falaria pipeline. Acho que é o nosso maior desafio ali, de qualquer um do tour. Também chopo. Chopo é uma onda bem difícil. Apesar de eu ter ganho no passado, é uma onda que conta várias coisas. Habilidade, velocidade. Você tem que ter uma bagagem já percorrida naquele tipo de onda para você conseguir, né, com mais facilidade dropar ou pegar o tubo. E eu acho que essas duas, pipeline e chopo. Todo mundo tem o seu pipeline e o seu chopo. Chopo. Pô, o Guga passou pela mesma coisa que você, Gustavo Kirten, foi eleito fora do futebol, o novo ídolo nacional na época dele. Antes dele, o Senna. Ele escreveu na orelha do seu livro e eu acredito que certamente o Senna, se estivesse vivo, também teria um depoimento dele ali no livro. O Senna é teu ídolo. É muita coisa, né? Os seus ídolos escrevendo sobre você como ídolo. Como é que você vê isso? É muito louco, é engraçado até. Eu nunca imaginei, né, chegar a esse ponto. Os caras que eu admiro, como você falou também, o Ayrton, se ele estivesse vivo, pô, se ele pudesse escrever no meu livro, ia ser mais um sonho realizado, né? Mas só de ter o Kelly, o Guga também, foi outro cara que mudou a história do Brasil. Pô, já tô super feliz, ainda mais sobre a minha história toda. Não sei, cara, ídolos, falando do fã é difícil. Eu não sei nem o que falar, é uma honra, queria agradecer também muito eles. E é engraçado, não sei o que falar, eles são meus ídolos e que mudaram várias histórias, né? Um mudou do surf, que foi o Kelly, o Guga é o que mudou do tênis, o Ayrton não tá aqui, mas mudou também o da Fórmula 1, sei lá, é incrível. Eu tô vivendo um sonho hoje. A gente já conversou muitas vezes sobre a sua mãe, sobre a sua família e o ambiente familiar que o Charles e a sua mãe criaram e que propiciou tudo isso para você. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da Simone para mim hoje, como aquela pessoa de fé, de confiança, de amor, que consegue te passar isso muitas vezes sem falar com você, só no olhar, nos teus momentos de maior tensão. Que influência essa mulher tem na sua vida de garoto e até de campeão? É verdade, meus pais foram muito influentes, né, na minha vida desde que eu comecei a surfar. Eles que me incentivaram, foram os primeiros a me dar força e na real chegaram a criticar, até falo também no livro, que chegaram a criticar bastante, né, porque eu viajava com eles durante as etapas do WCT e na real ninguém nunca entendeu. Hoje em dia a maioria dos atletas viajam com a família, com os pais, mas antes não entendiam o amor, né, do pai, da mãe, tá ali do lado. Como você falou, eles me entendem pelo olhar, do jeito que eu tô reagindo ali, eles já me entendem. Se eu tivesse uma pessoa, um técnico X, mesmo que fosse ex-profissional, ou enfim, entendesse muito do esporte, eu não teria essa aproximação, né? Ele não me entenderia pelo olhar. Ia ser mais difícil de trabalhar. Eu tendo meus pais, eles me entendem, eu entendo eles, a gente conquistou tudo isso juntos e, claro, eu devo muito a eles, assim, porque tudo que eu sou e tudo que eu conquistei foi devido a eles. Eles que me deram a minha educação e tanto na parte pessoal como profissional, assim, foram os dois
caras, duas pessoas que me ajudaram super. Falta uma pessoa, seu avô. Infelizmente você perdeu, você estava na etapa de Fiji, não é isso? E eu sei que você sentiu uma raiva muito grande por não estar nesse momento no Brasil com a sua família. Mas o que eu queria saber de você, eu conheci o seu Jaime. Qual o legado que ele deixa para você? Meu avô, calma aí. Meu avô... calma aí, não dá. Meu avô é um cara que eu amava muito. Graças a Deus ele conseguiu ver eu sendo campeão mundial. E... Tudo bem. Diferente, realmente. O moleque agora tá solto. Eu chamo ele de moleque. O moleque tá solto agora. Agora é só ir pras cabeças. Deixa eu te levar para um outro lugar agora. No livro, se fala muito de uma coisa que a sua mãe já tinha me contado. Você era danado, você e seu irmão, né? Levaram muita chinelada e muito sentado. Então eu quero saber o seguinte. Você lembra da última surra que você levou da sua mãe? O que você aprontou? Eu e meu irmão, a gente era... Não, a última. A última? Vê se você consegue recordar a última sentada que você levou da dona Simone. Eu acho que foi quando a gente vendeu os quadros, né? Eu e meu irmão, a gente tava sem fazer nada em casa. E aí tinha um monte de quadro lá do Chile, da família da minha mãe, por parte da minha mãe, né? Que eu acho que minha avó trouxe. E tava lá em casa parado e tal. Na parede, parado, claro. Tava lá na parede parado. E aí a gente pegou e foi vender. A gente queria dinheiro pra comprar bala. E aí a gente foi vender nos vizinhos. O quadro na época a gente vendeu por R$1,50, R$2. Os quadros de família parados na parede, R$1,52. A gente... Eram bastante quadros, a gente conseguiu uns... Eram quase 10 quadros, a gente conseguiu quase R$10, assim. Foi um pouquinho menos até. E aí, quando a gente terminou de vender os quadros, no final da rua, quando a gente tava indo embora, felizão, assim, a minha mãe tava com a cinta na mão, com o braço pra trás, assim, no final da rua. Aí eu falei, nossa, ferrou, filho. E a gente era moleque, eu era muito criancinha, né? Aí eu falei, larga o carrinho, porque a gente tava com o carrinho de mão. Aí ele largou o carrinho, aí eu falei, vamos um pra cada lado, a mãe não vai pegar ninguém. Aí, beleza. Aí a gente indo perto, minha mãe só chegando perto, não falou nada. Eu falei, agora, falei, vamos, corre. Aí eu empurrei o freio na frente da minha mãe e fui pro lado. Eu consegui escapar, e minha mãe pegou meu irmão. Aí meu irmão apanhou ali e eu apanhei quando eu cheguei em casa. Deu ruim a nossa missão, mas foi legal. Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua infância? Melhor lembrança? Eu tava até falando com meu tio e com outro amigo meu, as lembranças, né, que a gente tinha quando a gente era menor. A melhor fase foi quando a gente era criancinha, que a gente soltava peão, jogava bola, bolinha de gude, empinava pipa. E a gente tava até comparando com essa geração que tá vindo agora, né? Que tá vindo cheio de tecnologia. É celular, é iPad, computador. E a gente chegou num ponto que a gente viu que a nossa geração, nossa fase foi muito mais divertida. Apesar das dificuldades, assim, era muito legal o nosso dia a dia, de brincar com a molecada da rua, fazer todos esses tipos de brincadeira. Eu tenho certeza que se a gente der um peão para uma criança de 7 anos hoje, a pessoa não vai saber rodar o peão, entendeu? Enfim, são fases diferentes, assim, que a gente estava relembrando, e eu acho que a melhor fase da minha vida foi a minha infância, assim. Foi muito legal, eu tinha meus melhores amigos ali, eu divertia pra caraca e era demais. Sem querer pressionando, você já tá acostumado. Teu Everest tá aí, né? Tahiti, próxima etapa. E aí?
Tahiti tá chegando essa etapa, é uma etapa que eu gosto bastante, dá altas ondas. Ano passado eu consegui ganhar essa etapa na final contra o Kelly e tô com a cabeça boa, pranchas novas e esperando as melhores condições, né? Lá nunca o mar tá ruim, então isso que é o bom de lá. E sempre um desafio lá, ondas grandes, os caras surfam demais lá, Kelly Slater, John, Mickey, mineiros pra bem aquela onda, enfim, é sempre uma batalha forte e tamo indo. Pra gente encerrar, ping-pong, resposta curta. Bem curtinha. Você é pão duro? Sou pão duro. Em que ocasião você mente? Perigo. Seu primeiro beijo foi na... Foi em Maresias, na piscina. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9. Como é que ela chamava? Larissa. Muito bem, olha. Uma saudade. Saudade da minha infância. Uma mania? Roer unha. Um superpoder que você gostaria de ter? Voar. Pra quem você tira o chapéu? Que eu tiro o chapéu pra minha mãe. Pra quem você não tira o chapéu? Corrupção. A palavra que define Gabriel Medina? Gabriel Medina? Fé? Pode ser fé. Tenho fé nas minhas coisas. Eu sei que um dia vai acontecer. Obrigada. Nada. Eu gostei dessa palavra, acho que ela te define mesmo. Obrigada. Nem foi tudo, hein? Depois Deixa você manda só- o link pra deixa gente pras compartilhar. Tá? Mano. Girl, every day of the week, I'm Team Cam, so take a knee. And we're doing shit way actually. They love it when I talk. Preach, club subs on Palm Beach. Ray-Bans and some Roshis. Got new money like Gatsby.